Oi, bem-vindos ao canal Bobolocos Biscuit. Essa é a sétima e última aula da Branca de Neve Chibi e eu vou mostrar como fazer o cabelo e finalizar a peça. Eu começo com 18,8 gramas de massa para biscuit na cor preta, vou fazendo uma bolinha com ela depois de sovar a massa e vou abrindo essa bolinha. Aí eu abro ela até ter uns 4 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Aí eu passo a cola branca PVA na cabeça. Aí vou posicionando essa massa na cabeça e cobrindo o papel alumínio que tá atrás. Aí para posicionar melhor, é só encaixar na nuca e fazer esse processo de baixo para cima. Chegando ali na altura da orelha, eu corto o excesso de massa. E eu gosto de tirar também o excesso por trás da orelha. Aí você deixa agora secando. Depois de secar, a gente vai usar 14 gramas de massa preta. Sovar essa massa, fazer uma bolinha. Depois a gente fazer um rolinho com ela de mais ou menos 4 centímetros. Aí com a palma da mão mesmo eu achato esse rolinho. E agora com o rolo de massa, eu vou pegar da metade para cima e vou afinar uma parte. Aí para fazer a textura da mecha, eu vou usar uma embalagem de bolo que tenho aqui em casa, que eu já mostrei aqui no canal como é que eu utilizo para poder fazer. E nada mais é que a embalagem do bolo, que eu retiro ali as bordas e fica só a parte com textura. E aí eu pressiono essa massa de biscuit nessa parte. Aí eu faço isso dos dois lados. Mas você pode usar a esteca, igual eu tô mostrando aí, que eu uso para reforçar as marcações. Mas você pode usar ela também para fazer esse mesmo formato que eu fiz. Como eu já utilizo aquele texturizador, então eu acho mais prático. Aí com a esteca faquinha eu venho reforçando ali umas divisas e depois eu vou tirar no excesso, deixando mais quadradinho o cabelo que tá muito arredondado. Gente, aqui onde eu moro tem muito passarinho em volta, principalmente bem-te-vi. Então é muito provável que durante todo o vídeo vocês escutem os barulhinhos de fundo. Essa parte eu tô marcando ali melhor as mechas do cabelo. Aí eu passo cola nessa parte da cabeça e posiciono ali na parte de trás. Lembrando sempre de quando você for fazer o tamanho do cabelo, colocar de 1 a 2 centímetros a mais do que você quer, porque a massa de biscuit, quando ela seca, ela retrai e diminui de tamanho. Eu vou ajeitando, tiro ali o excesso atrás das orelhas novamente. Esse jeito que eu tô mostrando de fazer o cabelo é um jeito fácil, porque normalmente eu faço mecha por mecha. Aí como a gente manuseou muito a massa, vai perdendo algumas marcações, então vem ali reforçando. E para não ficar uma divisa da primeira camada com a segunda, a gente faz um enxerto. Nessa parte que a gente fez o enxerto, que tá sem a marcação das mechas, a gente vem fazendo com a estequinha. E agora a gente tem que esperar novamente essa parte secar. Enquanto seca, eu vou fazendo a limpeza ali com álcool nas partes onde a massa preta sujou, porque a massa preta é a que mais mancha. Depois de seca, a gente vai fazer a parte de cima do cabelo agora. É com um pedaço de massa preta, eu nem pesei nesse caso, eu fiz novamente uma bolinha e abri essa bolinha na mão para poder encaixar ali na parte de cima da cabeça. Eu coloquei ali pouco atrás da linha da orelha e a frente da linha da orelha a gente vai tirar o excesso.
Aí com a mão vai ajeitando e distribuindo essa massa na cabeça. E aí faz o enxerto para unir no cabelo. Eu achei que estava com pouco volume nessa parte, coloquei mais um pouco de massa. Aí vem marcando ali as mechas com a esteca. Enquanto a gente aguarda o cabelo secar, a gente vai fazer uns detalhes na peça. Com a tinta dourada a gente vai pintar o sapatinho e a tira amarela da manga do vestido. Com o cabelo seco, com 2,95 gramas de massa de biscuit, a gente vai fazer a franja. Vamos sovar a massa, fazer uma bolinha com ela e depois vir fazendo um rolinho com uma ponta bem mais fina. Aí eu uso novamente o texturizador que eu fiz com a embalagem de bolo, mas você pode usar novamente a estequinha para fazer as marcações ali. Aí vou ajeitando e cortando as pontas para deixar mais triangular. Passa a cola ali no meio da cabeça até a parte de trás da orelha. Aí coloca essa parte da mecha com cuidado, fazendo essa voltinha do cabelo. Atrás da orelha faz um enxerto. E repete o processo do outro lado. Deixa secar enquanto a gente vai fazendo a tiara. Com a massa vermelha, a gente vai abrindo agora ela até formar uma tirinha de mais ou menos 9 centímetros. Aí achata essa tirinha, eu uso a base de acrílico. Aí passo cola ali no encontro da franja com o cabelo e coloco essa tirinha. Aí ali na altura da orelha, mais ou menos, eu tiro o excesso dos dois lados. Com 0,25 gramas da massa vermelha, a gente faz uma bolinha, achata ela. Aí divide ela ao meio. Aí você vai sobrepor uma parte em cima da outra e vai dobrar. Aí junta as duas pontinhas agora, formando um formato triangular. Esse vai ser um lado do lacinho. E aí faz dois desse. Aí no meio da tiara coloca a cola e começa a posicionar os lados do lacinho. Aí com uma tirinha pequena de biscuit vermelho, você vai colocar ali no meio, simulando o nó do laço.
E com a massa preta, vai fazer 2 tirinhas, que é para sobrepor ali a tiara vermelha, que é para dar a sensação de que a tiara está por baixo do cabelo. Novamente faz o enxerto e isso dos 2 lados. Depois de seco, é hora de fazer a limpeza na peça. Qualquer marca de dedo, manchinha de tinta, pelinhos agarrados, eu vou tirando ali com uma buchinha de algodão com um álcool. E nos vãozinhos eu uso um palito de dente com algodão e álcool. Fica mais fácil de limpar assim com um palito de dente para ter mais precisão. Só tem que tomar cuidado e ter a mão leve para não acabar tirando a pintura do rostinho. Depois de limpar, você vai deixar secando e a gente já está quase terminando. Agora a gente vai fazer a maçã. Com um pedaço de 0,30 gramas de massa vermelha, sova essa massa, faz uma bolinha com ela. Com o pincel modelador, faz um furo para ser a parte de cima dela. É para fazer a folhinha agora, vai usar um pedacinho bem pequeno de massa verde. Pode fazer um formato ali de uma gotinha. A massa verde, como é bem pouco que a gente vai usar, você pode misturar um pedacinho de massa amarela com a massa azul para poder chegar no tom. Faz uma marcação no meio da folhinha. Coloca a cola onde fez o furo com o pincel modelador e aí vem ajeitando essa folhinha nesse buraquinho. Com a mesma massa verde, a gente vai fazer uma tirinha bem pequenininha, vai cortar ali uma ponta e encaixar nesse buraquinho que é para fazer o talo. Usa o palito de dente para ajudar a encaixar ali e corta do tamanho que você quer. E a maçã já vai estar prontinha. Agora é hora de começar a preparar ela para colocar na base de acrílico. Eu corto o excesso de arame, mas ainda deixo ali um pedaço. Aí, uma dica que eu dou é, use qualquer tinta de qualquer cor e passa nesse arame que ficou no pezinho dela. Posiciona direitinho a base. Eu uso o quadradinho da mesa para achar o centro certinho. Aí eu posiciono ela no meio certinho. Essa tinta vai servir como carimbo para a gente saber onde vai furar. Como o acrílico é plástico, eu uso o arame aquecido para poder fazer o furo. É nessa parte uma repetição. Você esquenta o arame, faz o furinho, esquenta o arame de novo, coloca ali novamente, até esse furo vazar do outro lado e o arame passar ali com facilidade. Aí o excesso que fica derretido, eu uso a faquinha e o estilete para poder ir tirando. Quando estiver usando a faquinha ou o estilete, tem que tomar cuidado para não arranhar a base. Aí coloca ela de novo na base para poder ver onde é que vai ficar os pezinhos. Aí eu venho arranhando ali onde vai ficar a sola do sapato dela, para a cola aderir melhor. Aí agora sim, eu corto o arame do tamanho exato que vai ficar na base para não vazar do outro lado. Depois que eu corto, eu encaixo ali de novo na base, confiro se tá certinho. Vejo se o arame não tá maior do que deveria, se não tá passando ali na base. Aí se estiver tudo certinho, aí sim eu vou passar a cola. Eu lixei também a parte da sola, para poder aderir melhor na base, eu esqueci de gravar. Mas é só passar uma lixa de unha mesmo ali embaixo na sola. E agora que já tá com cola, aí sim posiciona certinho na base e segura por alguns minutinhos até secar. Aí deixa secar em cima de uma mesa, que é uma superfície lisa, para não secar torto. E ela já tá quase pronta. Agora a gente vai vir com a cola instantânea, vamos colocar um pouquinho ali na mão dela. E coloca ali a maçã. E deixa secar para depois a gente fazer o último toque na peça. Com a peça seca, eu vou usar um pincel de maquiagem macio
e giz pastel rosa para poder dar uma corzinha no rosto dela. Você pode usar blush também, se quiser. Aí eu passo ali na área das bochechas, do narizinho e da testa. Na bochecha, eu deixo bem rosinha. No narizinho e na testa, eu passo só o pincel sujo, sem pegar mais produto. Aí faz isso sempre em movimentos circulares, que é para ir esfumando. Para ficar mais delicadinho, eu gosto de fazer um brilhinho ali na bochecha. Com palito de dente com algodão molhado, eu faço ali uma bolinha. Que aí vai limpar esse rosinha e vai aparecer um brilho. E está pronta a nossa Branca de Neve. E esse é o resultado. Espero que essas aulas tenham te ajudado. Comente aqui que eu vou gostar de saber se eu devo trazer mais vídeos assim. É isso, obrigada, tchau, tchau!